que eu quero falar, professor, eu tenho vergonha de levar meu violão na igreja, não sei por causa da minha idade, Não, de não tem levar meu nada a violão na ver. igreja, e Tem as mais meninas, músico na sua igreja ou é só por que você? você não leva violão? Só tinha uma bateria só, mas até a bateria eles tiraram, mas não tem músico nenhum, tu canta tudo no playback mesmo, a Então, turma lá, pronto, agora canta tudo você no já tem a sua playback. resposta. Eu só queria ouvir isso, se tem músico ou se não tem. Se não tem músico, você vai deixar a obra de Deus precisando só por conta da sua vergonha? Então, professor, eu preciso tirar, preciso para Deus tirar essa vergonha, porque eu tenho vergonha de levar meu violão. Não, Você, mas eu não sou Deus adolescente não para vai ficar tirar a sua levando vergonha. violão. Esse que é o detalhe. Às vezes a gente terceiriza Ah, a responsabilidade. Essa vergonha, Deus não vai tirar. Sabe quando que vai passar essa vergonha? Depois que você tocar pelo menos umas 100 vezes. E ainda assim vai diminuir só o tremor da perna. Mas o medo, o nervosismo, a gente sempre vai ter. Só que o que eu sempre falo para todos os meus alunos, a gente tem uma dívida impagável com Deus. E às vezes a gente tem, isso é sério demais, gente, sério demais. Às vezes a gente fala, eu não vou, e algumas barreiras que para alguns é grande, para outros é pequeno, mas independente se é algo complexo, é uma barreira muito grande tocar, ou falar em público, ou cantar, ou tocar. Se a gente for pensar desse jeito, a gente não faz nada na obra de Deus. Eu vou falar por mim, eu sempre fui o pior da minha turma, tanto na escola, no colégio, tanto na faculdade para apresentar trabalho, para falar em público, para falar com qualquer pessoa, sempre foi uma barreira gigante. Eu lembro até hoje, se vocês conversar com qualquer amigo meu da igreja, quando a gente se encontra, eles sempre começam a rir. Por quê? Para mim, tocar sempre foi confortável. Por que era confortável? Porque eu fazia aquilo sempre. Mas falar em público era para mim era morte. E eu lembro certinho, eu lembro até o nome do presbítero, chamado Edgar. Eu estava lá quietinho, ninguém nunca me chamava para orar, ninguém me chamava para fazer nada, eu só tocava, para mim era confortável. Ele me chamou para mim poder orar. E aí era aquela oração que é antes da. Quando acaba aqui o jeito que era o culto, cantava os hinos da harpa, depois lia a palavra e depois tinha os pedidos de oração e alguém orava para começar o culto. A igreja é lotada, a igreja é muito grande aqui. Do nada, ele falou: o irmão, ele não me chamou nem de Ezequias, ele me chamou pelo apelido. Ele falou: irmão Kia vai orar. Aí eu estava de cabeça baixa, quando eu vi Kia, aí eu levantei a cabeça e olhei. Ele falou, é o irmão Kia. Todo mundo começou a rir. Eu falei, eu? Ele falou, você. Eu? Ele, você. E daí ficou tipo eu falando eu toda hora e ele falando que era você. E eu não acreditava. Eu falava, como que esse irmão tá me chamando? Olha o tanto de presbítero, tanto de gente preparado para ir é logo eu. E para mim, eu já tocava, para mim era algo comum. Aí eu fui, levantei, tremendo, toda a igreja rindo. Eu orei gaguejando, falando coisa com coisa, mas orei. Depois daquele dia caiu a minha ficha. Aí eu parei para pensar, falei, eu estou na igreja, eu toco, qual que é o problema de eu orar? Falei, não, a partir de hoje eu tenho que estar preparado para qualquer coisa dentro da igreja. Se precisar dar uma palavra, eu tenho que conseguir dar uma palavra. Nem se for para mim ler um versículo ali, expor um pouquinho, porque a gente é cristão, eu era crente de velho. Eu nasci num lar evangélico e para mim orar era uma dificuldade. Óbvio que para algumas pessoas tocar vai ser mais difícil do que orar, para outras dar uma palavra é mais difícil do que orar, ou para outros tocar, cada um vai ter a sua dificuldade. Mas a gente tem uma dívida imperdoável com Deus, impagável. Então a gente tem que estar sempre preparado. Se você vê, principalmente você, Raquel, se na sua igreja tivesse músicos, até que eu estaria mais tranquilo. Tipo, na sua igreja tem músico, não está precisando. Mas se está precisando, você sabe fazer, a vergonha é o mínimo de todos. Mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo, mas faz a obra de Deus. Pode Às vezes, falar. professor, pensa assim, né? Que às vezes as pessoas assim, mas isso aí não vai virar nada, não, né? Eu fico assim meio canhada, sabe? Os meus olhos meio assim. Jesus, tem misericórdia. Eu tenho uma pergunta e você já vai ter a resposta. Você faz para quem quando você vai tocar? Para os outros ou para Deus? Para Jesus, né? Então, pronto. Jesus, Então, para não, Deus. nem precisa se preocupar com o que o povo vai pensar. Você não está fazendo para eles.